Olá, como estão todos? Mais uma vez estamos aqui no nosso canal de fé para tratarmos da maravilhosa Palavra de Deus. E eu quero prosseguir um tema que iniciamos na última semana. No primeiro, eu falei sobre pessoas que nunca sabem o que está ocorrendo, ou seja, uma situação de ação, uma situação em movimento, nunca se sabe o que está ocorrendo. No de hoje eu quero falar sobre pessoas que nunca sabem o que ocorreu, ou seja, já é uma situação de passado e o que ocorreu no passado e quais as consequências que foram geradas para o momento em que muitos estão passando. E eu vou usar como texto base Mateus 14, 22, 32, mas eu vou tratar principalmente dos versículos 28, 29, 30 e 31. É um texto clássico, bem conhecido, quando Jesus anda sobre as águas. Ele foi para um determinado lugar a fim de orar, ficar sozinho e ali orando. E enquanto isso, os discípulos estavam se dirigindo para uma outra região num barco. Só que na quarta vigília, Jesus ele começa a andar sobre as águas e isso gerou um certo susto nos discípulos, Muitos ficaram com medo, achando que era um fantasma e tal, mas Pedro não. Pedro teve, através até do seu próprio temperamento, teve uma atitude bastante interessante, uma atitude de coragem, E aí, vamos começar aqui então no versículo 27. Mas imediatamente Jesus lhe disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Essa é uma frase que ele diz após o susto dos discípulos, achando que era um fantasma e tal. E Jesus fala isso, Imediatamente Jesus lhe disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Ao que Pedro exclamou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Então Jesus lhe responde, "Vem." E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me." O que gerou medo, na verdade, em Pedro? O que fez com que Pedro, depois de um ato de tamanha coragem, depois de começar a andar sobre as águas, ir de encontro ao mestre, de repente começou a dizer: "Senhor, salve-me, eu estou afundando. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou afundando." De modo geral, é um grande problema quando nós estamos vivendo uma situação de grande entusiasmo e fazendo com que coisas aconteçam, sejam bem-sucedidas, e do nada nós começamos a nos ver envoltos a problemas, a situações difíceis, e em muitos casos esses problemas, situações difíceis, elas são oriundas de uma atitude equivocada que nós tenhamos tomado no meio de tanta euforia. E precisamos ter atenção a esses momentos. Existe um caso ligado à área profissional de dois homens, um que tinha 10 anos de carreira, o outro que tinha 1 ano de carreira. Os dois executavam praticamente quase que as mesmas funções, e quando houve uma promoção, a promoção foi dada para o que tinha 1 ano e poucos meses de carreira, e o que tinha 10 anos. Ele não conseguiu sucesso e continuou mantendo a sua função. E aquela pessoa com 10 anos de carreira quis entender: mas há tanto tempo eu sirvo aqui, há tanto tempo eu trabalho aqui, há tanto tempo eu empenho meu esforço aqui, e essa pessoa que chegou agora tem 1 ano e 2, 3 meses de casa, já assumiu uma função que eu almejava há muito tempo. Então, aquele chefe disse ao de 10 anos de carreira e mostrou a ele por que ele não havia sido promovido e sim um mais novo. Porque as ações em si, elas devem ser tratadas de uma forma que elas tenham uma continuidade e constante evolução. Elas não podem declinar, elas têm que sempre subir e nunca declinar. Então, o que houve é que nós tínhamos um profissional com 1 ano que já estava demonstrando maior capacidade, qualificação e empenho e desejo em servir naquela empresa, de modo que seus resultados em 1 ano eram melhores do que aquele outro com 10 anos de estrada. Assim também deve ser na nossa vida. E nós precisamos, para termos um casamento saudável, fazermos coisas e trabalharmos de forma para que ele seja saudável nas nossas ações, sendo fiéis, honrando o cônjuge, conhecendo o cônjuge. Nós precisamos ter um relacionamento familiar saudável, honrando o filho, honrando a mãe, honrando o pai. Para que a sua vida ministerial seja ampla na igreja, por exemplo, você precisa também honrar os seus líderes. Evitar questionamentos, críticas. E se alguma coisa há que você entenda diferente, ore pelo seu líder, ore pelas pessoas. É sair deste caminho de tacar pedra em todos e entrar num caminho de orar por aquilo que você não concorda e para que Deus direcione
a sua vida, se aquela situação é uma situação em que as pessoas estão erradas ou você está errado. Nós vivemos hoje em momentos em que as pessoas se amam mais do que amam a Deus. Então, há determinados momentos que nós passamos que são ruins porque nós não estamos devidamente colocados da forma que Deus quer. E aí nós não sabemos o que ocorreu. E nós voltamos aqui neste texto, em Mateus 14, 29, em que Jesus fala assim, vem Pedro, vem. E ele deixa o barco e vai andar com Cristo. E de repente, já no versículo 30, ele diz, me ajuda porque eu estou afundando. E Pedro não conseguia entender que ele estava afundando porque naquela situação ele faltou fé, ele parou de olhar para Cristo, ele parou de entender que enquanto a sua vida está sendo guiada, direcionada, olhada para o Senhor, o seu caminho é um caminho de subida. É um caminho que embaixo pode estar difícil, pode ser água pura, com toda a tendência de afundar, mas se você consegue olhar para o Mestre, olhar para o Senhor, não tem como afundar. Então, você precisa saber o que ocorreu para que a sua vida esteja, de repente, nesse instante, passando por momentos complicados. É necessário detectar um problema, quem sabe lá atrás, bem lá atrás, que você ainda não detectou. Temos que sair do lugar de acharmos que todos estão nos perseguindo e entrarmos no lugar de olharmos para ver se nós não criamos situações para que essas pessoas comecem a nos olhar atravessadamente. Quantas pessoas estão hoje vivendo relacionamentos conturbados em todos os lugares? O emprego não serve, a igreja não serve, o pastor não serve, a mãe não serve, o pai não serve, ninguém serve, só ela serve. Porque todos têm inveja dela. Por causa do meu talento, da minha condição. Nada disso. A vida não é assim. Nós temos que olhar para as nossas falhas, para as nossas fraquezas. Para aquilo que fazemos também que geram consequências ruins. Então Pedro estava numa situação em que ele afundou porque ele não se posicionou como deveria ter continuado a se posicionar, olhando para o Mestre. Porque quando ele olha para o Mestre, ele tem uma tendência de subida, uma tendência de fazer o melhor, não para a sua glória, mas para a glória de Deus. Até quando vamos gastar o nosso tempo fazendo coisas para a glória nossa? Precisamos entender que tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor. E casamentos sólidos, famílias sólidas, empregos sólidos, vidas sólidas, elas se dão quando nós estamos andando, olhando para Cristo. Assim, nós não afundamos e sabemos o que ocorreu. Então busque saber o que ocorreu. Jeremias 29:13 diz que nós vamos encontrá-lo quando nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. E a minha pergunta é, como você tem buscado o Senhor? É de todo o seu coração? Ou simplesmente está buscando o Senhor porque dizem que Ele tem poder para reverter o seu problema hoje? O seu problema pode ser até revertido porque o Senhor tem poder para mudar todos os quadros da sua vida. Pode trazer cura, pode trazer uma situação profissional melhor, pode trazer uma série de coisas que são bênçãos na nossa vida. Mas eu quero te dizer que viver plenamente no Senhor somente quando buscarmos o seu nome de todo o nosso coração. Buscarmos o Senhor acima de todas as coisas. Então, nós não podemos andar sobre as águas, principalmente, sem olhar para o Senhor. Todos os lugares que nós andarmos, temos que andar olhando para o Senhor. Então eu quero te chamar nesse momento a entender por que o seu problema hoje, por que essa luta hoje. Peça ao Senhor para que Ele direcione o seu coração, para que você entenda o que te levou a chegar ao que está vivendo hoje. E assim buscar a solução nele. E uma coisa que eu aprendi outro dia, numa reunião, é que se você hoje sofre consequências de algo ruim que plantou, colha tudo que você tiver que colher agora. E colha rápido mesmo, para a partir de então iniciar no novo de Deus e plantar coisas boas para que você colha também coisas boas e tenha uma vida abundante no Senhor. Repetindo, não olhe para o vento, não olhe para as águas, olhe para o Senhor e Ele firmará os seus passos. E assim você saberá o que ocorreu, porque Pedro naquele momento não sabia o que tinha ocorrido. Não sabia o que tinha ocorrido. Jesus só falou para ele assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? Essa é a resposta de Cristo para Pedro. Você não entendeu porque você duvidou. Você não entendeu o que ocorreu. Não entendeu porque você afundou, porque você duvidou. Mas talvez Deus esteja falando para nós uma outra situação. Você está vivendo isso porque no passado plantou desta forma. Essa é a consequência. Ele está dizendo, eu sou Deus poderoso para mudar o seu quadro, mas a consequência, ela existe. E precisamos passar por elas. Meus queridos, eu quero orar neste sentido. Pai querido, que a Tua palavra, Pai, que está sendo ministrada nesse momento, seja uma palavra de cura para as almas, Senhor.
aqueles que estão ainda presos no passado, Senhor, ou então se achando vítimas de todos, Senhor, que possam encontrar no Senhor a resposta certa para o problema que tem vivido, Senhor. E se foi, Pai, uma colheita ruim, uma colheita errada, que essas pessoas possam colher logo e serem livres desse momento, mas que reconheçam, Senhor, o que ocorreu no passado, para que comecem a viver o novo no Senhor e sejam libertas, Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Meus queridos, eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração e que ela venha trazer revelação à sua vida. E se você assim foi abençoado, não deixe de comentar, curta, espalhe o vídeo, vamos pregar a palavra de Deus, vamos expandir a palavra de Deus. Aqui não há o objetivo de sermos famosos e criarmos o mundo, mas se algumas pessoas forem abençoadas e entenderem que é o Senhor falando, já nos trará uma grande alegria, que é o principal, fazermos e expandirmos o reino dos céus, o reino de Deus. Amém? Deus te abençoe abundantemente, eu espero te ver numa próxima oportunidade.